Oi, Pérolas! Olha eu aqui de novo com a parte 2 do vídeo Dependência Emocional. Vou continuar contando aqui. Então eu parei na parte em que o meu casamento já estava, já estava morto e eu ainda estava ali insistindo. Estava ali insistindo não, né? Foi o começo de tudo ali, né? E ali começou a minha dor. Gente, era uma dor, eu não sei explicar a dor. E eu sei assim que doía eu pensar que o meu esposo estava se relacionando com outras pessoas que não era eu. E doía eu pensar que eu não podia viver sem aquele homem. E era muita dor. Porque ao mesmo tempo que eu pensava, cara, eu não posso ficar no casamento onde o meu esposo se relaciona com outras pessoas. Eu não posso ficar. Por outro lado, o que vai ser de mim? Eu vou morrer. Eu não consigo ir. E quando você chega nesse ponto, começa a rolar muitas discussões, muita acusação. Você vive debaixo de muita dor, você se torna uma ferida inflamada. Só de você olhar para a ferida, ela não dói? Você fica assim. Aí você fica o quê? Você fica intolerante, você fica irada, você fica agressiva. Você fica triste. Você fica feia. Você não come direito. Você não se cuida. Às vezes você nem vai ao médico. Você não viaja. Né? Eu ainda viajava, mas eu viajava porque tinha que viajar. Mas quando você viaja, você fala, cara, o que meu marido vai ficar aprontando aqui? Você não tem paz. Não tem vida. Se você fica, sofre. Se você vai, sofre. E você não consegue ter a visão de que se você for, o cara também vai sofrer. Porque quando você é dependente do amor daquela pessoa, aquela pessoa também é dependente do seu amor. Sofre todo mundo. Quando tem filhos, sofrem os filhos. Porque os filhos também acabam com o tempo absorvendo essa dependência. Eles também se tornam dependentes. Porque é ciclo. E ciclo é ensinado, comportamento. Eu era dependente emocional de outra pessoa porque a minha mãe era dependente emocional. Ela não me ensinou, mas eu via. Eu via minha mãe suportando tudo, eu via minha mãe sofrendo, eu via minha mãe chorando. E numa das discussões com meu marido, eu cheguei a falar, se a minha mãe passou por isso, por que eu não posso passar? No auge sabe, no auge da discussão, eu disse isso pra ele. Eu disse sem pensar, depois que eu disse, eu falei, mas, gente, como assim? Eu não sou a minha mãe. Eu não penso assim, mas pensa. Porque na hora da energia ali, o seu cérebro vai liberar verdades ocultas. E aquela era a minha verdade, naquele momento. Tanto era que eu fiquei um tempão ao lado de um homem que só me traía, e eu não deixava. Eu não deixava. Gente, eu sabia que ele me traía. Né? Depois de 2009 para cá, de 2019, de agosto de 2019 para cá, eu sabia que ele me traía. Né? Eu não conseguia aceitar, não conseguia ver, não conseguia. Porque para eu aceitar, para eu ver, para eu tomar uma decisão, eu precisava abandoná-lo. E eu não podia, eu não conseguia. Em 2019, eu descobri alguma coisa, ele me pedia perdão, aí a gente seguia. Eu descobria, ele me pedia perdão, a gente seguia. E eu comecei a buscar ajudas. Eu busquei muita ajuda, mas ninguém conseguia me ajudar até então. Então eu fui pra internet, eu pesquisei muito, eu orava, eu tenho cadernos, eu deixei aqui, ó. Esse foi o primeiro. Eu não tinha com quem conversar. Eu não tinha com quem desabafar, então eu escrevi aqui, ó. Aí escrevi aqui. Olha, que uma das primeiras coisas que eu escrevi, fases de separação. A decisão de separar já foi tomada e não há como se, sabe? Então, assim, que essas são as primeiras coisas aqui. Deus me deu aqui um versículo
que é Jeremias 29:11, que diz assim, eu bem sei, se não me engano é esse, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamento. Ó, Jeremias 11 diz assim, 29:11 diz assim, ó, aqui eu anotei do 11 ao 13, tá? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. 12. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o Senhor foi me dando palavras, né? O Senhor foi me dando palavras e foi me ajudando. E eu fui escrevendo, né? Fui observando o que estava de errado em mim. A dependência emocional, ela começa a tirar você de muita coisa. Então, você começa, às vezes, a ficar relaxada. Porque seu pensamento divaga tanto. Você está tão preocupada com o que você está vivendo. A dor é tão grande que você, às vezes, não arruma casa. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal onde eu ensino a arrumar casa. Aí às vezes você fala assim, nossa, que aleatório. Por que aqui tem um vídeo, ela ensinando a arrumar casa? Ensina não, né? Ela motivando a arrumar casa. Porque eu passei por isso. Eu passei pela fase de não ter ânimo. Não ter ânimo. E aí as coisas iam tumultuando. Eu tinha um quarto extra, e esse quarto hoje é meu escritório, arrumadinho, minha casa hoje está arrumadinha, e na época esse quarto ele era um lixão, ele era um quarto de depósito, porque assim, sabe, você vai, né, então aqui eu tenho no dia 27/11, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó, 27/11, eu anotei aqui, ó, organização, inspiração, casa arrumada e organizada, presença é diferente de sufocar, não investigar a pessoa, porque eu era muito investigativa. Dormir junto e acordar junto porque eu tinha insônia a noite inteira. Eu não conseguia ficar na minha cama com ele. Ter vida, uma vida minha, né? Estudar, trabalhar, sair com as amigas. Tirar o pijama assim que você acorda e dar um tapa no visual. Porque quando a gente está vivendo isso, a gente acorda, às vezes nem o pijama a gente quer tirar, né? Às vezes é 11 horas da noite, você vai tomar banho, você tira o pijama que você dormiu ontem. Né? Ou que você dormiu nada, porque às vezes você nem dorme, né? Você fica vagando pela casa igual um zumbi. E aí você veste outro pijama, então você vive de pijama, né? Sempre confiar em Deus, orando e buscando sempre, todo dia, para sempre, até que a morte nos separe. Orar para tudo e o tempo todo em segredo do homem. Aqui, no caso, eu estava dizendo assim, que eu tinha que fazer minhas orações, mas o meu esposo não podia saber. Porque é eu com Deus, né? Deixar Deus se vingar ou não, quer dizer, deixar a justiça para Deus. Não tomar frente de nada, não comparar com ninguém, né? Seu caso, ele é único, mas se Deus quiser, eu vou retomar essa parte de restauração do canal e eu vou falar sobre isso tudo bonitinho que eu aprendi, que pra mim deu muito certo em muitos aspectos, né? E tal. Então aqui tem um caderno, que eu não vou ler, o propósito não é ler o caderno, mas é pra mostrar pra vocês que eu precisei, né, de muita energia. Aí aqui tem, aqui é outro. Aqui, ó, esse aqui, foi acho que o segundo, aí tem esse aqui, que eu acho que esse aqui foi o terceiro, quarto, né, o quinto, o sexto, aqui tem mais um, e aqui tem mais um, e eu comprei mais um agora recentemente, que é onde que eu vou escrever sobre, vou escrever sobre uma outra coisa. Pois bem, né, aqui nesses cadernos está um pouco um resumo do que eu vivi, eu ia anotando, que foi o que me ajudou, porque eu não tinha com quem conversar. Então esses cadernos aqui, eu abro meu coração, rasgo meu coração e tal. E esse sofrimento todo. Então assim, o que a dependência emocional faz? Né, que a gente está falando de dependência emocional. O que a dependência emocional faz? Ela tira a sua vontade de ser você, ela tira a sua vontade, ela tira a sua personalidade, ela tira o seu caráter, ela tira a sua noção de limites, ela tira a sua noção de felicidade, ela te rouba tudo. Ela tira a sua inspiração para estudar, para trabalhar, ela tira a vontade de viver em sociedade. Então você vai se isolar, você vai evitar os amigos. Não sempre, mas muitas vezes você para até de ver ministrações. Muita gente sai da igreja porque não quer ouvir falar de nada disso.
E o meu maior problema aqui dentro de casa foi a pornografia e a masturbação. Esse foi o meu maior problema. Foi esse o problema que afastou o meu marido de mim, que levou, que puxou. Foi aí que Satanás jogou. Sabendo disso, eu passei a ignorar tudo o que dizia a respeito à masturbação e à pornografia. Quando alguém falava alguma coisa, na igreja, no vídeo, em qualquer lugar, meu coração trancava, cravava. E eu saía dali. Se fosse um vídeo, eu fechava. Se fosse uma igreja, eu queria até sair. Ou então trancava aqui a mente. Por quê? Porque me machucava tanto que eu preferia ignorar. Isso desde 2018 que eu sei. Nós estamos em 2023, sábado. Agora eu estive na casa de um casal de Deus e eles têm experiência com essa coisa de casal e tudo. E foi Deus que me levou lá. E aí eles conversaram muito comigo, me deram conselhos. E minha cabeça abriu para a questão da pornografia, para a questão da masturbação, para eu poder voltar a me inteirar. Porque você não pode lutar contra um inimigo que você desconhece. É muito fácil você me acusar de ser dependente emocional do meu marido, um absurdo, mulher nova, bonita, advogada, toda uma vida pra frente, dependente de um homem que nem é tão bonito assim, porque meu marido não é grande coisa não, tá, gente? Que nem é tão bonito assim, um homem que nem é rico, um homem que nem é musculoso, um homem que tem um caráter péssimo, um homem que trai ela e ela não consegue se desvincular. Uma advogada? A mulher estudou fora. A mulher tem não sei quantas pós-graduações. A mulher está fazendo uma segunda graduação. A mulher estuda para concurso. A mulher é super interessante, super inteligente. Como que essa mulher pode ser dependente emocional de um homem ou de qualquer outra pessoa? Então, dentro do meu deserto, da minha caminhada, eu tenho aprendido, né, a não fazer esse tipo de julgamento, porque eu fazia, né? Eu fazia esse tipo de julgamento, né? Então, assim, gente, eu fui suportando as coisas. Eu não vou dar muitos detalhes, porque o propósito aqui não é dar depoimento do meu deserto, né? Mas é dar depoimento, falar sobre a dependência emocional e a dificuldade que é de você sair dessa prisão. É uma prisão, é um cativeiro, amém? É uma doença almática, é uma doença da alma, é um laço que Satanás coloca, porque o que acontece? Quando o diabo entra na nossa casa para destruir nossa família, ele vai entrar no cônjuge que está te traindo, mas ele também vai entrar no cônjuge que foi traído. Porque se o cônjuge que foi traído ficar bonzinho, ficar alinhado, o cônjuge que caiu, ele não vai conseguir sair da presença de Deus. O cônjuge que está alinhado vai conseguir puxar através do alinhamento, da santidade, né, da irrepreensibilidade. Eu tenho uma dificuldade de falar essa palavra. Ele vai conseguir, porque a palavra diz que a mulher santa, ela santifica o marido. A mulher tola, ela destrói a casa, mas a sábia a constrói. Então, se a palavra vai dizer que o cônjuge alinhado, ele vai conseguir sustentar ali a vida espiritual do marido, da esposa, naquele momento de crise. Então, o diabo, ele sabe disso. Então, o que ele faz? Ele entra aqui, no desejo oculto do homem ou da mulher que sai pra bagaceira, mas ele entra também no cônjuge, no outro. E aqui em casa, eu sempre fui assim, a mais apaixonada com as coisas de Deus, né? Eu sempre fui a mais romântica com Deus, né? Eu sempre tive um relacionamento com Deus mais pessoal. Então, assim, o diabo, ele entrou e ele confundiu tudo isso, ele não destruiu. A prova disso é que os meus cadernos com Deus estão aqui desde 2019. Em 2019 eu já estava administrando grupos de restauração de casamento junto com a Silvana, junto com a Anne. Hoje estamos só eu e a Silvana nesse grupo. A gente já não está com um grupo tão grande, né? Graças a Deus muitos casamentos ali foram restaurados, mas a gente já estava trabalhando nisso. Depois o Senhor me levou para um outro grupo de mulheres virtuosas também da internet. Eu cheguei lá e o Senhor também me levantou como administradora nesse grupo. Depois o Senhor me deu meu próprio grupo, né? Depois o Senhor já me deu a instrução para eu poder fazer um Instagram. Gisele veio aqui, ó, o rabinho dela passando atrás. Ó, ela tá aqui. Mostra você pra câmera, filha, que você nunca apareceu. Essa é a Gisele, minha gente. O Arnold sempre tá por aqui, né? Essa aqui é a Gisele, a menininha. Né, menininha? Filha, mostra o rosto, não mostra o bumbum pros outros, não, é feio. Então, gente, essa é a Gisele, tá vendo ela? Filha, abaixa pro povo te ver. Abaixa, mãe. Não quer. É assim, ó. Fica aqui assim. Olha, gente, essa minha gata,
Essa gata, gente, é um presente de Deus na minha vida, sabe? Eu tô triste, essa gata vem me consolar. Eu tô orando, essa gata vem, sabe? Me consolar. Essa gata é muito fofa. Vai, desce agora, por favor. Isso, desce. Desce, filha. Vai sentar, sentar. O Arnold tá ali. Daqui a pouco ele sobe também pra dar o ar da graça dele aqui, né? Então, o que acontece? O inimigo, ele entrou aqui na minha vida e entrou lá. Qual foi a brecha que o inimigo achou aqui na minha vida? As minhas emoções. Porque assim, o diabo, ele já preparou toda uma caminhada para mim desde o ventre. Ele atiçava meu pai, para meu pai criar aquela situação ali, gerando um ambiente de insegurança. Ali, o próprio diabo já ministrava minha cabeça de que eu vivia num ambiente inseguro. E aí ele veio trabalhando a minha vida inteira a respeito da depressão, ele veio trabalhando a minha vida inteira a respeito do suicídio, ele veio trabalhando a minha vida inteira a respeito da morte das pessoas que eu amavam, né? Então, assim, o tempo todo o diabo tava falando, seu pai vai morrer, você vai ficar sozinha, seu pai vai morrer, seu pai vai... Então, o diabo, ele gera intriga e ele começa a alimentar você com aquela intriga e você acredita. Por quê? Porque você é a única voz que você tá ouvindo ali naquele momento que você consegue discernir. E assim, a voz de Deus é uma voz diferente da voz do inimigo. Porque a voz do inimigo é uma voz na primeira pessoa, é individual. É pra mim, eu falo pra mim. É como se eu estivesse pensando. E se eu estou pensando, é porque é bom, é real. Já Deus, ele não fala assim, como se eu estivesse pensando. Deus traz impressões no nosso espírito, vozes na nossa cabeça, e são vozes. São impressões que você sabe, essa impressão, ela não é minha. Ela não vem de mim. E aí você faz toda uma análise, você às vezes descobre que aquilo é de Deus, às vezes você vai descobrir que não é de Deus, mas você faz essa análise, você tem como fazer essa análise. Já a voz do diabo é diferente. Como que eu sei que o diabo tá falando comigo? Fica aqui no meu ouvido, né? Fica aqui na minha cabeça, assim, ó. Um exemplo. Eu não valho nada. Minha vida é ruim, às vezes é melhor eu morrer mesmo, é melhor eu me matar, nossa, é melhor... Então, assim, são conselhos que eu me dou. Análises que eu faço como se eu estivesse chegando a uma conclusão. Comigo mesma, tá? Quando ele tá muito ousado, ele acusa você na terceira pessoa, né? Você, na segunda pessoa, você... faz isso, mas é muito raro. É mais raro você ficar pensando como se você tivesse tendo aquelas ideias e aquelas ideias não vêm de você. Mas eu também ouvia muito a voz de Deus. Mas quando você vem de uma família que não tem os valores cristãos, que não tem os valores bíblicos, você não conhece Deus. Então você não sabe que é Deus que está falando. Mas Deus sempre me guardou na infância, mas o diabo construiu em mim, né? Ele construiu em mim uma brecha que ele podia entrar e sair o tempo todo da minha vida. E isso ocasionou uma série de outras consequências na minha vida. Eu tinha umas características muito estranhas, porém não é disso que nós vamos falar, vamos nos ater aqui ao sentimento da dependência emocional. Então, assim, eu sabia que estava acontecendo, mas era como se eu estivesse adormecida. Sabe quando você tá anestesiada? Eu nunca fiquei, mas eu imagino que seja assim. Você fica anestesiada daqui pra baixo, você sabe que tudo tá acontecendo, mas você não pode mexer um braço, você não pode mexer uma perna, você não pode fazer nada. Você nem sabe que você fez cocô, você nem sabe que você fez xixi. Você simplesmente faz. E você não sabe, você vai ver a pessoa e fala assim, ela fez xixi, ela fez cocô, e você não sabe o que você fez, porque você não domina. Era assim que eu me sentia. Era assim que eu me sentia. E dor em cima de dor. Gente, era uma dor. A minha caixa torácica, essa parte aqui do meu corpo, essa parte aqui, ó, do meu corpo, são as costelas, né? A impressão que eu tinha é que ela estava fechando assim, ó, constantemente fechando, sabe? Essa era a impressão que eu tinha. E ali eu chorava do nada. Do nada eu chorava. Eu já sou muito emotiva. Mas assim, às vezes eu tava assim, ó. E aí meu olho enchia de lágrimas. E aí começava a rolar. Eu não conseguia controlar. Muitas vezes eu perdia as forças. Eu caía sentada no chão no meio da rua. Teve uma vez que eu tava indo pra academia. E... Cara,
a emoção veio tão forte, a dor na minha alma foi tão forte, tão forte, tão forte, tão forte. Eu me lembro que meus olhos, eles não controlavam a lágrima rolava, descia assim. E aí eu, no meio da rua, no meio do caminho, minhas pernas começaram a tremer. Naquele momento, assim, por um segundo, sei lá quantos segundos que durou, nada fazia sentido. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo da minha vida, eu não sabia nem para onde que eu estava indo, eu perdi o rumo. Eu me lembro que eu sentei. Eu sentei na calçada, ou no passeio, né? Depende como chamam vocês, naquele meio fio, assim, que separa a rua da calçada, do passeio. Eu sentei ali e eu baixei a cabeça no meio das minhas pernas. Eu comecei a chorar. Quer dizer, eu comecei a soluçar, porque eu já tava chorando. E eu não chorava igual eu tô chorando aqui. Eu chorava tipo, sabe? Então, era um choro de dor. Minha alma queimava, minha alma ardia. Eu ia pro monte, cara, eu ia pro monte gritar. Eu subia o monte e eu gritava. Como nesse caderno aqui tem falando que a gente não pode ficar chorando pro homem ver, porque meu deserto foi meu marido aqui dentro de casa, né? Ele saiu de casa tem 7 meses. Eu ia pro carro, no estacionamento. E eu ficava lá no carro, chorando. E aí você vai falar assim, mas irmã, por que você aguentou tudo isso? Eu vou te responder, irmã, porque quando você tem a dependência emocional, você não consegue sair. Ah, mas você não tem alguém para te dar a mão, você não tem ninguém para te tirar dali. Não. Me tirar daquele lugar seria uma violência contra mim. Iria me matar mais ainda. Eu acho que você que está assistindo deve estar se identificando. Você que está assistindo deve estar pensando assim, cara, é verdade, porque é assim, eu quero sair. Mas eu quero sair com o meu marido. Eu não quero sair sozinha. Eu não consigo sair sozinha sem ele. Ele não pode ficar. Consegue entender? Que assim, que o seu cônjuge, eu tô falando aqui mais para mulheres, mas se tiver algum homem que vive essa situação, o seu cônjuge, ele é o centro da sua existência. É como se ele fosse o ar que você respira. E se ele sair da sua vida, você simplesmente vai parar de respirar e vai morrer. Ou seja, não tem vida sem aquela pessoa. É essa a sensação. E você não consegue sair. Entendi? Você não consegue sair. Então você fica constantemente atormentada, constantemente perturbada, constantemente ferida, constantemente magoada, constantemente irritada, constantemente agressiva. Você vira uma fera enjaulada. E às vezes você encontra uma mulher irritada e você fala, é mal amada, é mal comida. Cara, ela sabe que ela é. Ela não precisa da sua insensibilidade. E ela tá vivendo aquilo porque ela não consegue sair. Ela não consegue sair. Dentro dela, na cabeça dela, não existe saída. Por isso ela vive aquilo, daquele jeito. Por isso ela tá sofrendo, daquele jeito. Vamos pro terceiro vídeo, para não ficar muito grande? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse vídeo. Eu te peço que o Senhor continue, Senhor, falando da forma como o Senhor quer que eu fale, ministrando os corações que ouvem esse vídeo, que assiste esse vídeo, Senhor, e que essa minha entrega, Pai, que ela seja real, para louvor da sua glória, em nome do Senhor Jesus. Que a dor que eu vivi, Senhor, venha ser testemunho, Pai, para muitas outras mulheres conseguirem sair do fundo do poço que a dependência emocional nos coloca. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém.